No dia 28 de agosto, a Igreja Universal celebra a festa de Santo Agostinho. Digo Igreja Universal porque na Arquidiocese de Braga, nós no dia 28 de agosto celebramos a dedicação da Catedral. Por isso, aqui celebramos o Santo Agostinho em dias diferentes. Este ano, em 2020, foi no dia 26 de agosto. Mas este santo, Santo Agostinho, que viveu entre os anos 354 e 430, nasceu no norte de África, numa cidade que se chama Tagaste, que fica numa região que hoje seria a Argélia. Nasceu então em Tagaste no dia 13 de novembro de 354. Foi educado pela sua mãe, Santa Mónica, e por um pai pagão. O que fez com que Agostinho se, digamos assim, afastasse desde muito cedo da fé cristã. Nunca foi cristão. Nunca viveu como cristão. Foi estudando, no ano 371 vai para Cartago para começar a estudar aquilo que era a retórica e aquilo que era a filosofia. Nessa ocasião, em Cartago, peço desculpa, e namora-se, inicia uma relação com uma mulher que durou 13 anos e dessa relação nasce o seu filho, a quem ele pôs o nome de Deodato, que é um nome interessante, significa dado por Deus. De Cartago vai para Roma e de Roma vai para Milão, sempre à procura de ouvir grandes mestres. Vivia uma filosofia errada, que era a filosofia do manicaísmo, em que as coisas se separavam entre boas e más. O que é material é mau, o que é espiritual, o que é do campo das ideias é bom. E é nesta confusão mental e depois também nesta angústia, porque a filosofia que ele professa não enche o seu coração, que ele, porque era um bom orador, começa a ouvir Ambrósio de Milão, que na altura era o bispo de Milão. E Ambrósio, como bom orador, fazia aquilo que nós hoje chamamos boas homilias. E Agostinho foi ouvir Ambrósio, não porque ele fosse bispo ou porque ele pregasse a doutrina cristã, mas porque falava bem. E na altura a retórica era uma arte muito apreciada. Santo Agostinho então começa a ir à Catedral de Milão, ouvir o bispo de então, que era Ambrósio de Milão, Santo Ambrósio. Vai ele e vai o seu filho, Deodato. Ele é acompanhado pelo filho. E começa a ouvir com muita atenção aquilo que o bispo pregava, e o que é certo é que as palavras e as ideias que iam passando, mais do que ensinar retórica a Agostinho, iam acalmando e iam sossegando o seu coração. E é neste sentido que ele começa a deixar-se transformar por aquilo que é a graça de Deus. Até que acaba por se converter, converte-se ao cristianismo, no mesmo dia é batizado ele e o seu filho, no ano 387, e no dia seguinte, depois deste batismo, ele volta à sua vida, à sua terra natal, onde começa a dedicar-se a uma vida monástica. Começa a viver como monge. Aliás, é dele uma das principais regras da vida religiosa, a regra de Santo Agostinho. Depois de ser monge, é nomeado bispo de Hipona. Por isso se chama Santo Agostinho de Hipona, ou Agostinho de Hipona. Para nós, deixou-nos várias obras. O Tratado sobre a Trindade, o livro A Cidade de Deus, que é um livro extenso, onde ele reflete sobre o modo como o mundo devia ser se deixasse guiar e governar por aquilo que são os princípios do Reino de Deus. Há um texto lindíssimo que ele escreve para um diácono da sua diocese sobre como se deve educar, como se deve educar na fé aqueles que querem aderir a Jesus Cristo. O diácono tinha-lhe tinha escrito uma mensagem a dizer que estava muito desanimado porque não conseguia que as pessoas tivessem atenção e tivessem gosto em encontrar a doutrina de Jesus Cristo. E então Santo Agostinho, com a sua sabedoria, responde-lhe escrevendo um livro, onde analisa as dificuldades por parte do mestre,
as dificuldades por parte dos catequizandos, a dificuldade do conteúdo, as dificuldades do contexto e por aí adiante. É um texto lindíssimo, com um imenso detalhe e minúcia psicológica. Mas termina, e era aqui que eu queria chegar, termina com uma ideia muito interessante. Diz ele, independentemente de tudo, se aquilo que tu fizeres com alegria, não te preocupes que a palavra e a graça de Deus hão de tocar os catequizantes. Eu gosto muito desta ideia. Santo Agostinho que nos diz que quando nós fazemos e vivemos com alegria, realizamos bem a nossa missão. E depois, para concluir, há um livro que é As Confissões, que é um livro que Santo Agostinho escreveu já na fase final da sua vida, onde ele relata, onde ele confessa, daí o título do livro, como é que foi toda a sua vida. Ele conta como é que foi a sua vida de pecado, como é que foi a sua vida de uma grande depravação, como é que foi a sua vida de busca, a sua vida de angústia e como é que foi o seu encontro com Deus. A ponto de, no início das Confissões, há uma frase que vale muito a pena ler. Sois grande, Senhor, infinitamente digno de louvor. É grande o vosso poder, incomensurável a vossa sabedoria. E continua. Criaste-nos para vós, Senhor, e a nossa alma vive inquieta enquanto não repousa em vós. De facto, esta ideia é interessante. Ele usa a imagem de uma alma como algo que tem peso. E quando nós temos qualquer coisa numa mão, inclinada numa mesa, uma pedra, por exemplo, ela está sempre a rebolar. Só para quando chega ao chão, quando chega ao seu lugar natural. A imagem é muito linda para nos dizer que nós só encontramos descanso, só encontramos repouso quando estamos no colo, quando estamos inseridos no amor de Deus. Por isso é que este livro, o livro As Confissões, é um livro muito poderoso. É daqueles livros que já provocou a conversão de muitas pessoas. Começaram a ler o livro como um livro de filosofia, como um livro importante da história da literatura, mas que depois viram que este livro fala da conversão de Santo Agostinho, no qual muitas pessoas também se reviram e acabaram também por se converter. E perceber uma coisa importante, que independentemente do estilo de vida que se tenha levado, independentemente das asneiras, deixem-me usar a expressão, que se tenha feito, se nos deixarmos tocar pelo amor de Deus, tudo é possível. E a grande dificuldade que nós temos muitas vezes são as nossas ideias. São aquilo que nós temos metido na cabeça ou que nós queremos compreender com a nossa cabeça. Aliás, conta-se que Santo Agostinho andava a passear à beira-mar, a pensar como é que seria isto de Deus, como é que seria isto da revelação, como é que seria isto da Santíssima Trindade, e ele não entendia, e porque não entendia não conseguia aceitar. Até que vê um menino a brincar naquelas pocinhas que as crianças fazem ao lado do mar, e estava a tentar passar a água do mar para dentro daquela pocinha. E Santo Agostinho, na altura, Agostinho interpela: o que estás a fazer? Ele disse: estou a meter a água do mar dentro desta pocinha. E o Santo Agostinho diz: tu és muito tolo. Tu não vês que a água do mar não cabe toda aí? E o menino ter-lhe dito: pois, também a ideia de Deus não cabe dentro da tua cabeça. Isto é importante porque nos ajuda a perceber que mesmo um homem inteligente, um homem bem preparado, um homem filosoficamente desenvolvido, só foi capaz de aderir à fé quando percebeu que há coisas que ultrapassam a nossa capacidade. Não quer dizer que sejam contrárias à razão, mas a razão não pode abarcar tudo, não pode abraçar tudo. O que abarca e abraça tudo é o amor de Deus. Este amor louco e misericordioso que te faz novas todas as coisas. Feliz dia de Santo Agostinho, bom dia de festa.